Estamos de volta com mais uma edição, a de número 4 do podcast do Roquete. Obrigado você que está conosco nas redes sociais. Deixe o seu like, se inscreva, acione o sininho. Todas as vezes que entrar na rede mundial de computadores uma edição do podcast do Roquete, você será avisado. Então, se inscreva, compartilhe, indique aí. Nós estamos falando e mostrando a trajetória do Marcos Roquete. Hoje nós temos mais um convidado, alguém que fez e faz parte da trajetória do Roquete. Primeiro, seja bem-vindo, Marcão. Hoje você está bem, né? Ô, rapaz. Ô, Nilton, boa noite. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo ao nosso programa do podcast do Roquete. Obrigado aos meus seguidores, os meus parceiros, os meus amigos. Pessoal que está sempre deixando um like lá, visualizando as nossas lives. Muito obrigado mesmo. Nilton, hoje eu estou zerado, cara. Graças a Deus, porque no programa anterior, Edson, eu tive a infelicidade de ser diagnosticado por um médico irresponsável, que eu estava com dengue. E beleza, eu fui lá, fui medicado e fui embora para casa. Rapaz, no outro dia, não estava nem aguentando andar, o Alexandre foi lá em casa, me pegou e me levou no médico. Realmente, eu fiz um exame lá, clínico, e o médico falou que eu estava com uma bactéria no pulmão. Rapaz, quase que eu fui, pai, porque deu canseira, viu? Foi 8 dias tomando medicação e graças a Deus hoje eu estou zerado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Edson, mais uma vez. Obrigado, Nilton. E vamos para cima, né, pessoal? Porque aqui, ó, cada dia que passa é uma história mais convincente do que a outra. Meu amigo Edson, de muitos anos aí, mais de 30 anos de amizade, e foi um dos caras que eu tive contato com ele, né, com o sistema elétrico. E hoje a gente vai contar um pouquinho aqui a nossa história. E hoje o Edson faz parte do grupo Senai, né? Instrutor do Senai. E hoje vai falar como é que ele chegou lá no Senai, né, Edson? Que bom, então. Seja bem-vindo. É o Edson Sebastião da Silva. Ele é professor no Senai há 12 anos e atua na área de eletrotécnica. Seja bem-vindo aqui ao podcast do Roquete. Valeu, obrigado. Obrigado quem está assistindo a gente aí. A história do Marcão eu gosto de falar. Há 12 anos eu conto essa história do Marcos para os meus alunos. E é uma história de vida, uma história interessante. Mas para contar a história do Marcos, vou ter que contar um pedacinho da minha, não sei se pode, para entender como que ela entrou. Eu entrei no ramo da elétrica em 1995. E, inclusive, eu trabalhei na reforma do CEPAG depois de uma rebelião famosa que teve do Leonardo Pareja. E naquela época estava uma transição de EMOP para CRISA, que hoje é Goinfra. Naquela época foi CRISA. Aí entrei, o meu tio, ele tinha uma empresa, prestadora de serviço para o Estado, eu entrei. Dali eu trabalhei uma semana e comecei a fazer obra no Estado. E foram uns 2 anos, assim, inclusive a última cidade que eu trabalhei no interior para vir para Goiânia, definitivo, foi Cabeceiras de Goiás, já na divisa de Minas. Um dia vocês têm que conhecer lá, é bacana. Aí o que aconteceu? Tem um programa chamado PDV, onde os engenheiros caíram nesse PDV, chama pedido de demissão voluntária, montaram uma empresa, chamava, na época, Pavimento. Aí pegou uma obra aí no Veiga Jardim, a obra da Saneago até. E o plano deles era o seguinte, ia fazer essa obra e tinha um presídio para construir do zero em Araguari, Minas Gerais. Eu não sei se pegou, porque eu só fiquei nessa obra. Aí uma correria, cara, que eu estava sozinho lá e saí pro almoço, voltei, um encarregado falou assim, vai vir um rapaz hoje, vai começar com você aqui. O nome dele é Marcos. E a esposa dele deixou o currículo dele aí a gente julga, né, cara? A esposa deixou o currículo e o cara, ele está deixando currículo em outros lugares. Claro, tá, né? Chegou o Marcos lá. Aí a gente começou a conversar e o Marcão falou assim para mim, porque eu já estava uns 2 anos na área, né, desde 95. E o Marcos falou o pessoal aí, os engenheiros que te conhecem, já trabalham um tempo com você aí, e você é muito bom de serviço, mas você não tem curso não, né? Eu falei, não tem não. Aí ele falou assim, eu estou fazendo um curso no Senai, tem uns 3 cursos lá, estou fazendo mais um, Marcos falando, né? Aí ele falou o seguinte, se quiser saber sobre teoria, cálculos, você pode me perguntar, eu tenho umas apostilas, vou te dar umas apostilas.
mas eu quero que você me ensine a trabalhar na prática. Eu não sei, não. Eu falei, tá bom, então. Só que quando ele falou que ia me passar a apostila, a teoria, eu ignorei, porque eu achava que não precisava daquilo. Aí, tudo bem. Ele trabalhou no segundo dia, ele estava com o irmão dele, o Maurão, ele ainda pegou e falou assim, cara, isso é bom mesmo. Você precisa fazer um curso no Senai, cara. Eu falei, Marcos, Senai é perda de tempo, cara. Eu tô aqui, tô deslanchando sabe? Porque naquela época que estava no interior, trabalhando no trecho, a moçada tomava cerveja com os caras mais velhos. E 19 anos, já está arrasando, né? Perfeito. Você não precisa mexer com o Senai. Você sabe em obra aqui, não tem... cara vai para o Senai e não consegue. Eu comprei essa ideia. Só que eu trabalhei no hipermercado aí, estava em expansão. A tecnologia chegou. Veio no break, veio a USCA, veio a CLP. Eu ainda lembrei do Marcão nessa época. Falei, Marcão, o Marcão estava certo. Tem que estudar. Só que foram muitas madrugadas, muita madrugada mesmo, assim, que eu falei, eu vou ter que pedir para sair, que eu não estou dando conta. O cara falou, você ajudou muita gente aqui, a gente vai te mandar embora, não precisa nem pedir conta. Saí, nisso eu encontrei o Marcão estava deslanchando. Falei, Marcão, saí lá do... Não, cara, começou a deslanchar para mim aqui. Aí pegou umas obras, eu trabalhei com ele algumas obras, né? E o tempo foi passando, entrava no serviço e o Marcão firme. De repente o Marcão precisa de você fazer um serviço para mim, porque eu tenho uns cabos estruturados lá e a moçada não sabe fazer. Não conhece nem um alicate que usa, um alicate crimpador, sabe? Então, tipo assim, eu ia lá com o Marcão, foi quando ele até pegou essa viatura dele, eu estava lembrando aqui agora. 2008. 2008, ela. 2008. Fui lá, a gente fez uma obra até no Aldeia do Vale, eu lembro, na época. E vim. Pronto, saí dali e foi para o serviço. Aí, eu falei, vou estudar. Vou estudar e peguei, fiz. Quando eu saí do Moreira lá, eu peguei, fiz 2 cursos de qualificação no Senai. Vou lá pro Senai, porque diz que tem que ter Senai. Comprava briga, perda de tempo. Fiz. Eletricista instalador predial na época, instalação industrial. Com o professor que foi professor meu, foi professor do Marcos na época, também o Eterno. Foi professor dele primeiro, né? Que Eterno, tempos depois, a gente virou colega de trabalho. E esse mundo nosso da elétrica tem sempre isso. Ele está sempre girando, a gente está... Você não pode fazer inimizade, você está sempre se encontrando. Aí o grande barato de ver o Marcos era o seguinte, cada vez ele tinha alavancado mais, sabe? Isso é gratificante. Aí quando ele me convidou para o podcast aqui, ele fala, é meu professor? Não, eu fui professor dele. Eu fui professor dentro da obra ali, me startei e ele foi embora, né? Mas assim, igual você que alavancou, tem alunos que eu encontro e falo isso também, sabe? Aí o Marcos, sempre que ele me vê, talvez eu falo de Senai, você pensa que eu dei aula para ele, né? Não, ensinei a trabalhar dentro da obra, porque ele ele na teoria, os caminhos dele. Realmente, né, Edson, meus seguidores aí, realmente a teoria eu tenho, graças a Deus, eu tive essa facilidade dentro do Senai, né? E aprendi mesmo a teoria dentro do Senai e depois unifiquei a teoria com a prática. Foi quando eu busquei a ajuda de você e, cara, eu falo mesmo, ó, eu sou um cara que eu sou reconhecedor por gratidão das pessoas que me ajudam. Cara, não esqueça, se amanhã eu ganhar na Mega Sena, eu vou lembrar de você, vou lembrar do fulano, do Beltrano, porque uma coisa, Nilton, que eu não faço, também, tá? Uma coisa que eu não faço é esquecer das pessoas que me deram a mão. Aí, tá aqui, pessoal, mais um cara que me deu a mão em 98, numa obra da Saneago, nós fazendo uma obra pro Estado, conheci esse cara e esse cara foi o propulsor da minha carreira também, porque, cara, eu tinha teoria, mas não tinha prática. Eu falei, não, deixa comigo com o resto, eu vou te ensinar. E tem diferença, Marcão, em relação à questão da teoria para a prática? Tem muita diferença. Muita diferença. Porque se você não tem a teoria, você é um repetidor. E se você é um repetidor, e o que acontece? Eu estou vendo um painel montado ali, a pessoa que ela é leiga ao serviço elétrico, ele vai ver um painel dessa, uma coisa bonita. Só que eu sou um repetidor, que eu fiz aquele quadro que foi igual o passado, que o próximo vai ser igual a esse. Então, você é um repetidor. Quando alguém for perguntar sobre fundamentos de como que chegou ali, você não sabe falar. E não sabe resolver. E não sabe resolver. Exatamente. Tá? Vai fazer toda a diferença ali na frente. Hoje, eu compro a briga já para o Senai.
E ele me chama de professor, e o pessoal pensa que ele foi meu professor, porque há 12 anos no Senai eu conto a história do Marcão, 12 anos contando a história do Marcão. E eu achei uma referência. Isso. E eu achei barato de vir aqui hoje, que agora vai cair na rede e todo mundo vai saber a história dele. Porque ele chegou com esse pé no chão, sabe? Ele poderia chegar e falar, não, então manda o cara lá embora, eu sou Senai. Não, ele chegou e me pediu uma ajuda, eu ajudei, mas ele não sabe tanto que ele me ajudou muito mais do que foi ele. Agora você falou a importância, prática e teoria. Esses 12 anos eu cito para os meus alunos e indico filme, o Apolo 13. Sim. Eles dão aquela volta na Lua, não conseguem pousar. Mas tem um cálculo ali que deu pane, dá uma pane no computador e o cálculo tem que ser feito no lápis, porque não tinha caneta por causa da gravidade. Tem que ser feita no lápis e o pessoal aqui na Terra fala, se a sua geometria bater com a minha aqui, você consegue voltar, senão você fica por aí. Ele terminou e aí falou o resultado na Terra. O mesmo resultado, pode ligar o propulsor, fez a volta e veio embora. A importância da teoria está aí, porque você chega num módulo, não, a gente está falando de elétrica, mas tudo tem elétrica lá dentro. Chega, vou lá, vou plugar, porque tem um diagrama aqui, pluguei, mas a hora que precisou resolver, se ele não tivesse a teoria, não voltava. A mesma coisa que o Max falou, não consegue resolver. Se dá uma pane num circuito elétrico desse aí, não é só seccionar o disjuntor. Eu vou ter que resolver primeiro para conseguir ver. E como que eu vou resolver? Sabendo a teoria. É um trabalho de investigação, né? Exatamente. Eu costumo dizer que nós, eletricistas, nós técnicos, nós somos praticamente um investigador. Surgiu o problema, primeiro tudo você ouve, né? O cliente vem, faz a reclamação, você ouve o cliente primeiro, não é só sentir a dor no dedo. Mas por que a dor chegou no dedo? Aí você tem que fazer aquela investigação e ver. Às vezes você vai ver o circuito foi mal dimensionado, a carga foi mal aplicada a carga, né? Sim. Você tem um ponto quente na rede, você tem um material de má qualidade, não tem procedência o material. Esses materiais, principalmente cabos hoje, não são bitolados, né? Sim. Então você vai ter um problema de aquecimento no circuito. Então, cara, não adianta, você tem que ter a prática e tem que ter a teoria. Se você não juntar as duas e colocar em prática... Então você veio da teoria, buscando prática, isso. E o Edson veio da prática e depois entrou na teoria. Na teoria, exatamente. Aí eu acho massa, foi porque ele falou para mim assim, né? Ele ficou um tempo sem falar, 2 anos, 3 anos. Ele falou, Marcão... Mas 2 tempos, 3 anos, nunca perdeu a amizade. É a correria do dia a dia. Aí ele falou assim, Marcão, você acredita, cara, tanto que você falava para mim, fui lá no Senai, fiz um curso lá no Senai de eletrotécnico lá, e eles me contratou, hoje eu sou professor do Senai. Cara, isso aí para mim, assim, me motivou. Falei, tá vendo? Tanto que eu falava para ele que tinha que ter a teoria, que ele tinha a prática, o cara era bom. Hoje o cara é instrutor dentro do Senai, é professor. Tá vendo? Então, dentro disso aí, o Edson, o Roquete, o que dá para a gente entender é que a pessoa ela precisa sempre de estar estudando, especializando, buscando mais conhecimento, né? Exatamente, porque fiz as qualificações, fiz o curso de eletrotécnica e caí no Senai de paraquedas. Porque tinha um estágio obrigatório, mas como você tinha mais de 2 anos na área, você era dispensado do estágio. Eu cheguei lá, eu tinha 10 anos de área. Aí o cara falou, mano, esse tempo todo... Quer fazer... Você nunca pensou em dar aula no Senai? Não, eu falei, cara, eu não sei. Ele falou, vamos fazer o seguinte, tem uma turma final de semana aqui de AutoCAD, a gente pega, vou fazer um teste. Peguei, fiquei lá, tava 12 anos e 12 anos contando sua história para os alunos. Inclusive, teve um ex-aluno meu que foi funcionário. Foi, o Everton. O Everton. O Everton trabalhou conosco aqui mais de 3 anos, um excelente profissional hoje. E é um cara engraçado, cara, um cara bom profissional, um excelente profissional. Ele falou, cara, eu tô cansado dessa profissão aqui, vou mexer com telefonia. Eu falei, como assim? Não, vou instalar telefone. Hoje é instalador de telefone aí, essas redes de internet aí, hoje trabalha nessas empresas que prestam serviço de instalação de telefone. Deixou a elétrica, mas um cara excelente, um cara grande profissional. De vez em quando ele aparece aqui, ele estava fazendo a casa dele, comprou alguns produtos nossos aqui. Mas é bom que ele vai, o dia que ele resolver voltar... A casa está aberta para ele. Ele conhece a profissão. E o cara é bom, E você me falou, vou te mandar um cara aí caladinho e um dos melhores que tem aqui. E mandou e deu certo. Ficou comigo mais de 3 anos aí. Que bom, estamos aqui com o podcast do Roquete, contando um pouco da trajetória aqui desses 2 profissionais. Um hoje é professor,
Podemos chamar de professor, Sim, né? sim. E o outro aqui é um professor. É um professor já mais calejado, né, meu irmão? É um cara que já rodou chão de fábrica já, pegou muitas teorias lá fora, pegou muita prática lá fora também. Eu peguei a teoria dentro do Senai, busquei uma bagagem boa. Hoje eu tenho o curso, eu costumo dizer o seguinte, respeitando os colegas que são engenheiros, eu sou quase um engenheiro, eu só não tenho assinatura de um engenheiro, né? Mas eu sei fazer levantamento de carga, eu sei dimensionar circuito, né? E graças a Deus, todo o trabalho, Edson, que eu faço, graças a Deus, está aí os meus clientes que estão me seguindo, que estão vendo as minhas prosas com os meus colegas, os meus amigos aqui nesse podcast do Roquete. Eu gosto de fazer o trabalho, não retornar para refazer. Eu vou fazer outros trabalhos, ou seja, eu sempre coloco na cabeça da minha equipe, nós temos que fazer um serviço de excelência, por quê? Porque a gente tem que entregar 100% para o cliente, porque eletricidade não tem esse negócio de meio termo, não. Ah, eu vou fazer mais ou menos aqui, depois eu volto. Isso não existe, não. Você tem que fazer, entregar e ir embora. Você vai voltar para fazer outros trabalhos. E graças a Deus, nós, a minha equipe, nós temos essa autonomia, né? Da gente ir lá e fazer o trabalho uma vez só e não retornar mais para fazer o mesmo trabalho que a gente fez. Nós vamos fazer outros trabalhos. Por exemplo, Edson, eu tenho clientes aqui que são fidelizados comigo aqui há 28 anos. Sim. São 28 anos, ou seja, não tem contrato assinado, correto? O pessoal chama, me liga, eu vou lá e atendo. Há 28 anos eu devo servir para alguma coisa. Então eu estou aí. Por isso que eu trouxe esse podcast do Roquete, para mostrar para as pessoas, aqueles caras que têm interesse, ou tá lá ali no Senai, que tem vontade de ter uma profissão e amanhã se tornar um empresário, isso aqui é para trazer o cara ver que ele tem capacidade de sonhar e realizar o sonho. Por isso que eu trouxe o podcast do Roquete. Isso que ele falou é interessante, 28 anos de fidelidade com o cliente e não tem contrato. Eu falo para meus alunos o seguinte, hoje a rede social te põe no mercado. Uma indicação de amigo te põe no mercado. O cartão de visita te põe no mercado. Mas quem te mantém no mercado é você. Perfeito. Tá? E foi uma das coisas que a gente conversou nos primeiros serviços lá. Falou, Marcos, estrutura externa não pode ter erro, não. Tem que ser horizontal e vertical, XY. Sabe? Só quando eu falei XY, eu não tinha essa expertise na época. Porque isso aqui, se sai 1 milímetro fora aqui, lá em cima vai dar mais de 10 centímetros e vai condenar o nosso serviço. Fui fazer o primeiro, não põe a mão não, só me explica. Ele não deixava eu trabalhar, então, sabe? Porque ele queria aprender. Ele sabia que eu tinha prática, eu já sabia fazer. Né? E chegou onde chegou hoje. Né? Graças a Deus. Outra coisa bacana que você falou aí, Marcos, sobre, eu sou quase um engenheiro. Eu escuto isso de amigo engenheiro, tá? Mas, assim, é que você falou, a gente é chão de fábrica, a gente cortou parede para fazer tubulação, que naquela época era normal o eletricista fazer isso, né? E eu tenho amigos engenheiros que falam assim, cara, eu aprendo muito com você, tá? Só que a gente aprende com os caras também. Porque eu fico chateado que eu estou fazendo engenharia. E eu fico chateado quando eu escuto aí, falar, o cara fez engenharia, virou Uber. Não é que a engenharia é uma coisa ruim, não. O negócio é que o cara faz as coisas por especulação. Tá? Quando eu faço outro curso, eu vou procurar alguma coisa na área da elétrica, mesma coisa. Marcão, o que adianta nós dois querer fazer direito? Não adianta, você tem que estar fazendo o direito para você seguir. Eu vejo esses caras aí, Mark Service, Roquete Materiais Elétricos. O cara tá aí, esse cara começou como eletricista, eu vou fazer uma engenharia. Não, se o cara não tiver aptidão para aquilo, Marcão... Não adianta. Então, não é que a engenharia é ruim, o cara não pode fazer por especulação. Até porque a eletricidade, você tem a hora de começar. Você tem uma programação para terminar, mas os imprevistos vêm. A gente tem que estar pronto para isso aí. Porque se não deu certo, se deu uma pane, você tem que resolver, aí entra a parte que você falou, Marcos. A parte investigativa do negócio. Tem que ter uma perícia ali. Pode falar. Uma coisa engraçada, né, Nilton? Cara, eu sou bom para fazer diagnóstico. Eu sempre chego no cliente, o cliente me fala os problemas, eu capto todas as informações e vou atrás, vou seguindo passo a passo. E sempre consigo resolver com excelência. E vou lá. E sou aquele cara que eu vou lá, gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Vou em cima do problema, resolvo,
Outra história bacana do Marcos que tem, Milton, é o seguinte, eu trabalhava com manutenção na loja de departamento, C&A, e eu era funcionário da C&A, mas eu era funcionário da divisão de engenharia. Então, naquela época, 2003... Não, foi 2006. Não, eu entrei em 2003. Ah, você entrou em 2003, foi 2006. Eu fiquei até 2008. Aí, tudo que passava de R$500 naquela época, tinha que comunicar a divisão de engenharia. E lá tem uma política que é o seguinte, que eu acho que é certo, a loja de departamento. A cada 2 anos, o que tiver de lâmpada queimada, troca. A lâmpada estiver funcionando, também troca. Porque a lâmpada, com o tempo, vai ficando amarelada. Sim. Ó, Marcos, aqui, cara, tem que trocar tudo isso aqui. Eu lembro que ele jogou um orçamento alto lá, mas era o serviço mesmo. Quantos dias, Marcos, você previu Foi lá? assim, ó, vou contar a história para vocês aqui, para vocês terem uma cronologia do sistema. O que aconteceu? Eu tinha um Gol azul, KDJ 96, KDJ 0896. Quadrado. Um golzinho quadrado. Levei um amigo meu ali, um pintor, Monte Cristo. Mandei pintar o carro. Aí ele, não, vou jogar uma tinta pra você aqui. E ele falava dele, jogou uma tinta aqui, pintou o carro era metálico. Azul índio. Aí vou pintar esse carro pra você aqui e tal. Azul boreal. Aí vou pintar esse carro pra você aqui. Aí pintou o carro. Aí escuta só pra você ver. Eu vim aqui no posto aqui do lado, abastecer, a menina lá foi abastecer lá, derramou gasolina e manchou o carro todinho. E eu tinha pintado o carro, bicho, o carro tava novinho, tinha ficado lindo o carro, reformei o carro todinho. Aí, pra chegar na história da C&A, fui lá no Buriti Shop, tinha umas tendas no Buriti Shop, falei, não vou deixar meu carro aqui no sol não, vou deixar meu carro na sombra. Fui lá, coloquei debaixo da tenda, rapaz, um mês de agosto, deu um pé de vento lá, a tenda não caiu em cima do carro, eu já tinha retocado a pintura do posto. Aí levei no Buriti, caiu em cima do carro. Falei, cara, eu tenho que vender esse carro, eu não aguento mais. Reformei o carro, depois que eu reformei o carro só tá estragando, só tá arrebentando a pintura. Aí, Edson, o que acontece, Nilton? Fui lá, fiz a proposta, lembro como se fosse hoje, cara. E a menina falou pra mim assim, ó, quando você vier aqui receber, você vem preparado que você vai levar em espécie. Foi R$15 mil o valor do serviço. Eu cobrei pra fazer. R$15 mil. E fui lá, fiz a proposta. Foi que ano? Isso foi em 2006. Aí eu fui lá, fiz a proposta para eles, apresentei a proposta, demorou uns dias para ligar, o Edson me ligou e falou, Marcão, pode vir fazer o serviço. E lá, as luminárias já vinham montadas. Era para nós arrancar umas luminárias lá e colocar as outras luminárias. Só que o nosso combinado era reabrir o forro. Aí o Edson falou, Marcão, aqui, se chegar aqui, você fizer o serviço com 2 dias, 3 dias, o que nós combinou com você, nós paga. Aonde a gente tinha uma previsão de 22 dias trabalhada à noite, nós fizemos com 3 dias. Com 3 dias. Com 3 dias eu consegui, aonde é que eu vou contar a história, que vai vir a história da cara da mala. Porque nós achamos uma mala de dinheiro, eu e o Jetson na época, nós achamos uma mala e devolveu a mola pro cara, a mola de dinheiro. Com 3 dias eu fui lá, fiz o serviço, com 3 dias. Fiz o serviço, recebi lá, coloquei o dinheiro dentro do meião, que eu sempre carregava dinheiro no meião, fui lá na Belcar e comprei um carro zero. Através desse dinheiro que eu consegui lá na C&A. Porque eu comprei um Gol 2006 por R$24.500, você lembra, né, Alex? R$24.500 que eu paguei no Gol. Aí eu tinha mais uma merrequinha, ajeitei ali tudinho, fiz o papel, cheguei lá dentro da Belcar para comprar o carro com R$24.500. Em espécie. Em espécie. E eu tinha pegado em 3 dias na C&A. Levou na meia também? Levei no meião. Tinha um meião vermelho, e eu sou atleticano, né? Eu tinha um meião vermelho, na época que eu jogava bola, falei, rapaz, eu vou calçar esse meião aqui, vou meter o pacote aqui. E levei nas pernas o dinheiro. Pô, deve ter assustado. Né? Rapaz, eu cheguei lá dentro lá e eu sempre fui assim... Você foi só, Marcão? Fui sozinho, mas não foi eu e meu irmão, eu e o Luiz Mauro. Aí cheguei lá e o cara não deu moral pra mim não, dentro da Belcar. O cara não deu moral pra mim não. Porque ele queria financiar o carro pra mim. Eu falei, não, eu não quero financiar não, eu quero pagar à vista. E todo sujo. Lá, que eu passei na C&A, peguei o dinheiro lá, joguei, todo sujo. O cara, não, vamos financiar. Eu falei, não, eu quero não. Eu falei, eu quero um carro 4 portas. Eu falei, não, moço, vamos levar um carro 2 portas, você é eletricista. Eu falei, não, moço, eu quero um carro 4 portas, porque eu vou trabalhar no carro e vou passear no carro. E consegui comprar o carro. Paguei à vista, R$24.500. Eu lembro como se fosse hoje. Então, como que foi que eu consegui? Aí, Edson, onde é que eu coloco no meu currículo? Eu consegui essa grana aí em 3 dias, lá dentro da C&A, foi você que me indicou. Sim. Você que me indicou, grande profissional. Esse cara nunca falou, Marcão, paga um refrigerante pra mim.
Nunca, por quê? Porque existe uma ética, que você quando indica uma pessoa que é profissional, que atende, não tem esse negócio de chegar nele lá e pedir comissão. Isso não existe, né, Edson? Não tem. Para nós não existe isso, não. Né? Então, o que ocorre, cara? Fui lá, fiz o trabalho lá, ganhei essa grana. Aí, por que Edson, que eu consegui esses 15 mil reais em 3 dias? Cara, tava eu e o Jetson, a gente tinha achado uma mala de dinheiro, a gente devolveu pro cara. Então, pra você ver, olha, pra você ver o tanto de percalço que eu passei, caiu gasolina, manchou o carro, levei o carro para pintar de volta, aí estacionei lá no Buriti Shop, a tenda caiu em cima, tive que voltar para pintar o carro de novo, pintaram o carro. Aí eu falei, cara, eu tenho que sair fora desse carro, esse carro aqui já não dá mais pra me ficar com ele. Vendi o carro, peguei o dinheiro que eu ganhei lá em 3 dias, fui lá e comprei um carro zero. Tá vendo? Mas por quê? Aonde é que a gente vai trazer no nosso podcast aqui a história que eu achei uma mala de dinheiro em 2006 e devolvi pro cara. Foi Deus, cara. Foi Deus e foi você também. Pouco tempo apareceu o serviço lá. Apareceu, tá vendo? Bom, você tinha muito dinheiro na mala? Na mala, Nilton, seria hoje 25 mil reais. Aí a gente vai trazer... Mais do que você... É porque, vamos imaginar o seguinte, um Gol valia 24 mil reais, correto? Eu paguei 24.500 num Gol, né? Então, se um Gol zero hoje vale 100 mil reais, seria hoje 25 mil reais, porque na época tinha 2.500 reais em dinheiro lá dentro, mais um cheque. Não, era 4 mil reais em dinheiro, mais um cheque de 2 mil reais. Mas onde é que estava essa mala? Nós achou ali na T8 ali, na hora que você sai da Portugal ali, que você entra na T8, que é a Avenida B, Tava lá depois do posto. Assim, não, eu brinquei com o Jets lá, que eu vou contar a história aqui. Falei, Jets, vai lá, pega aquela mala para nós colocar a ferramenta. E ele ainda brincou comigo ainda, rapaz, acho que aqui tem dinheiro. E na hora que nós abrimos lá, tinha um pacote de dinheiro lá dentro. Pensou? Tá bom, brevemente aqui no podcast do Roquete, continue participando conosco, dê o seu like, compartilhe a nossa live, aciona aí o sininho para você receber as notificações do podcast do Roquete. Estamos recebendo hoje o Edson Sebastião da Silva, é professor do Senai há 12 anos na área de eletrotécnica. Tá no sangue seu? Tá, cara. Você sempre quis ou você descobriu depois? Não, sempre quis. Eu até falo essa história do sobrenome lá para os alunos, porque Edson Sebastião. Sim. O primeiro que me deu a oportunidade foi o meu titião. E quem ensinou o titião foi o tio Sebastião. Aí eu mostrava por que titião, tio Sebastião? Porque o tio Sebastião era muito sistemático. Ele era quase pastor. O titião já era mais esculachado, inclusive foi o titião que me colocou no estado, na empresa do estado. Então, assim, é uma família de eletricistas. Eu citei os dois, mas teve um monte lá que não seguiu. Só não seguiu, mas eletricista tem. Precisar fazer um serviço, tem eletricista na família. Então, eu acho que está no sangue, tá? Porque você chega no Senai, igual o Marcos chegou lá, naquela época que o Marcos fez Senai da Canaã, era muito forte a gráfica. Aí você tem gráfica, você tem mecânica agrícola, você tem eletromecânica. Não, eu sou eletricista, não tem jeito. Tá no sangue mesmo. Tá? Que bom. E hoje, esse negócio de vir contar a história do Marcos, se você me permite, eu achei gratificante quando ele falou assim, eu quero que você vá lá, porque toda a minha história, minha trajetória, você faz parte dela. Inclusive, você foi um dos primeiros, ele falou aqui, o primeiro contato que eu tive. E já teve casos de eu dar aula para uma moça, ela fez eletrotécnica, foi embora. Depois eu dei aula para outro camarada, outra turma, se conheceram lá fora, casaram e tiveram uma dificuldade no AutoCAD. Ela falou, mas você estudou no Senai? Eu falei, não é, esse cara foi. E a gente virou parceiro. Fiz alguns desenhos para ele, alguns projetos e teve essas parcerias. Então, quando aparece alguém assim, igual o Marcos, faz isso é gratificante para a gente. Não foi meu aluno, na verdade, ele fala que aprendeu comigo, eu aprendi muito mais, né? Isso é gratificante. Eu falo muito mais pelo seguinte, se colocasse nós dois dentro de uma obra, quando eu conheci o Marcos, para falar assim, resolve um problema elétrico aí, executa uma montagem de um quadro, a parte de infraestrutura ele ia ficar para trás. Tá? E ele podia ter se vangloriar disso. Mas não, ele me chamou para a gente juntar forças e tipo assim, me ensina que eu te ensino. Então, quando eu falo que eu aprendi muito mais com o Marcos, não foi só a questão dele me passar um material teórico, essa humildade que ele trouxe. Porque, para mim, o fato de eu
estudar e achar que o que eu aprendi na obra, eu não tive essa humildade quando ele falou, não, beleza, eu podia ter falado, beleza, Marcos, valeu a dica, eu vou lá no Senai. Não, Marcos, é perda de tempo, olha só. E ele insistiu. Aí fui pro Senai, depois cheguei nele e falei, Marcos, realmente, eu fui pro Senai. Depois de quanto tempo assim, que o Marcão deu a dica que você chegou à conclusão que você Demorou, precisava adquirir conhecimento? Demorou, porque foi o seguinte, isso ele me falou em 98. O dia que eu conheci ele, no segundo dia ele já falou isso. Né? Porque quando você falou que está no sangue, a gente que é eletricista, o cara, ele trabalhou ali 2 minutos, você sabe se ele presta ou não. Se ele tem eletricidade, você conhece. Você bate o olho. Bate o olho. E ele, no outro dia ele já me falou. Sabe? Aí o que eu acho que ele queria falar no primeiro dia, só que por humildade ele esperou o outro dia. Né? Se eu falar para esse cara fazer um Senai agora, ele vai estar pensando que eu estou falando que eu sou melhor do que ele. Não sei, talvez você pensou isso, não sei. Mas a sua pergunta foi, ele me falou isso em 98, eu fui fazer Senai, cara, tarde, eu entrei no Senai em 2003, já com 25 anos de idade. E eu entrei na área da elétrica com 18, olha o tanto que demorou. E mesmo assim ainda consegui assinar minha carteira como eletricista em 97. Foi uma outra coisa que me iludiu, mas eu tenho a carteira assinada como eletricista, para que eu vou fazer curso? Só que a tecnologia chegou e, como eu falei para vocês, eu tenho muito amigo engenheiro, tira dúvida comigo, fala que aprende comigo. Hoje eu estou fazendo engenharia e falo para meus alunos. Professor, hoje você está resolvido? Não, hoje quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu tenho que estudar mais. E esse segmento seu, Edson, mudou muito de 98 para 2025? Totalmente. Dentro assim, da tecnologia, da inovação, dessa transformação que o mundo está vivendo? Mudou e está mudando. E agora está vindo esse negócio de IA, essa inteligência artificial, mas isso aí depende da elétrica. Tá? Mas chega software, você tem que estar atualizando. E eu acho que no meu caso é mais complicado, porque por eu ser professor, eu tenho que estudar mais, porque o Marcos, resolvido igual ele é hoje, aí ele não tem um papel de engenheiro, mas eu vejo ele como engenheiro. Uma hora ele vai chegar para mim tirar uma dúvida, eu tenho que estar pronto para isso. Tá? Porque eu não tenho vergonha, eu vou chegar, vou procurar ele. Mas na condição de professor, eu tenho que estar preparado, porque preparado para esse tipo de profissional que vai chegar em mim. E eles sempre chegam, às vezes ele liga, sou uma coisa assim e tal. Tem um menino para me indicar? Tem esse negócio. E celular, tá, um monte de grupo de aluno. Peço desculpa, o aluno às vezes pede, eu tirar uma dúvida, eu não consigo resolver na hora, porque é muita coisa. Então, por isso que está falando, mudou e está mudando. Tá? Só que, de 98 até 2002, a tecnologia chegou, a informação chegou. Na verdade, ela não chegou, ela já tinha chegado. Sim. Só que quando ela chegou lá onde eu estava trabalhando, não, tem que resolver. Tá? Aí, de 2000, o segundo curso que eu fiz no Senai, fiz predial industrial, fui para o Universo. O entrevistador pegou e falou assim, você viu, eu não sei nem o que eu vou te perguntar, pelo seu currículo aqui e o tempo que você tem. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu trabalho um tempo, já, vou começar a trabalhar desde 95, mas sempre lembrando que o Marcos tinha falado, que tinha que estudar. E esse certificado aqui, ele me ajuda a entrar aqui, mas eu não conheço a política da empresa, não adianta eu falar que eu não sei qual que é a política da empresa. Então, até esse cuidado me passou também, sabe, a questão do estudo. Eu vou fazer um serviço para você, fazer um para o Marcos. Não é a mesma coisa. Você tem uma empresa, o Marcos tem a empresa dele. A política da empresa dele, a política da empresa é sua. Eu sou profissional, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer ali, o que eu vou fazer aqui. Tá? Perfeito. Estamos recebendo o professor Edson do Senai, fez e faz parte da trajetória do Marcos Roquete. Praticamente quase, dá o quê? Dos 30 anos? Dá 29 anos para 30 anos, né? Por exemplo, igual eu vou citar aqui para os nossos amigos internautas, o pessoal da elétrica, né? Eu sou daquela época, Edson, que a lâmpada incandescente estava perdendo lugar para a lâmpada compacta, eletrônica, né? Eu sou daquela época, então assim... E a compacta foi igual um CD, né? Ela teve uma vida curta. Exatamente. Então, o que acontece? Eu cheguei
Edson, eu virei eletricista, eu até falei no podcast passado aí com a Sandra, que eu coloquei fogo na árvore natal da minha mãe, né? Eu fui mexendo no pisca-pisca, não estava acendendo, eu acho que eu devo ter feito, lá era ligação em série, né? Sério? Acho que eu fiz uma ligação paralela lá, e era aquelas árvores de Natal feitas de algodão, moço. Dois tempos. Fechou o curto, para aquele fogão danado. Falei, rapaz, acho que eu tenho que... Eu era menino nessa época, falei, rapaz, acho que eu vou ter que aprender essa profissão aqui mesmo, aqui, para me virar eletricista. E foi. Então eu sou dessa época, lâmpada incandescente. Mas o grande barato, Marcos, que a hora que você falou, você tem que aprender, você não procurou um cara para te ensinar, você já foi direto no Senai. Não, porque lá no podcast, no podcast que eu fiz do Joviano Carneiro, na realidade, Edson, foi a fome com a vontade de comer, né? Uhum. É aquele ditado, o sapo não anda não, mas ele pula. Porque ele tem que sair do lugar, né? Se ele ficar ali parado, ele vai ficar estatizado ali e ali ele vai secar. Ou seja, ele tem que se alimentar, ele tem que comer, então ele pula, ele não dá conta de andar. E eu foi isso. Então eu precisava de me alimentar, e foi quando eu tive a oportunidade. Trabalhei com o Joviano Carneiro, o Joviano me deu uma maletinha de ferramenta e fiz curso do Senai. Foi o primeiro curso do Senai que eu fiz. Então eu sou daquela época, Nilton e Edson, lâmpada incandescente. Aí a lâmpada incandescente perdeu espaço e entrou a lâmpada compacta. Aí dentro da lâmpada compacta, que era aquelas lâmpadazinhas tipo U, que ela tinha um startzinho que você ligava ela, ficava... Aí ela pegava, você vê, né? No tranco. No tranco, aí beleza, né? Aí eu sou daquela época. Então, e tinha cliente que comprava a lâmpada, a lâmpada tá piscando, chegava, não, essa aqui é a partida dela, porque como ela é partida fria, ela tinha que esquentar, tipo, tinha um startzinho lá dentro lá que ficava... Ela ligava, era tipo como se fosse uma lambreta, né? Tanto que o trem é arcaico. Aí eu aprendi, aí veio a lâmpada eletrônica, hoje nós estamos falando de lâmpada de LED. Né? E eu sei que já tem tecnologia, já os chineses vão trazer aí lâmpada a laser. Então essas lâmpadas hoje que nós está com LED aí, que é com chip, vai vir lâmpada a laser, para você ver. Já tem tecnologia já rodando tudo aí muito rápido, para fazer. Então, muito cara, rápido. hoje em dia, o sistema elétrico hoje é muito rápido, Milton. É muito rápido. Então essa galera que está chegando aí, se ele não se qualificar, se ele não pegar a oportunidade aí, vai ficar para trás. E nós, né, Edson, a gente está caminhando aí, né? Eu estou com 49 anos de idade, eu tenho um bom tempo de fábrica já, estou sempre me qualificando, passando por vários treinamentos. Hoje, quem está vindo aí, é o Alexandre, está finalizando o curso dele lá no Senai, não, na faculdade que ele está fazendo, né? Então, graças a Deus, ele está vindo. O Alex está fazendo eletrotécnico lá. Legal. Tá finalizando. Aí vai vir para cá para assumir e o Marcão vai desacelerar, né? Porque também, eu não aguento ficar também não. O cara, 49 anos, sobe em galpão 12 metros, 15 metros de altura, corre pra cá, corre pra lá, então tem que deixar agora o Alexandre tomar essa frente aí, ele tá vindo com gosto. Vai pegar aí, ele que vai instalar a lâmpada aí, lâmpada laser aí, daqui uns tempos vai ser ele. Eu vou ficar mesmo só nas viagens aí, rodando pelo mundo. Tá bom, então. É o podcast do Roquete. Aliás, você deu um gancho aqui nessas... Você subiu aí 15, 20 andares em poste? Rapaz, Fala, você já teve algo assim que aconteceu inusitado? Ou não? Milton, é assim, serviço elétrico sempre é perigoso, né? A gente sempre cumpre as normas direitinho dentro da NBR. Aí tem já as outras regulamentações, né, Edson? NR10, NR35, então a gente vai fazendo esses treinamentos dentro do Senai também. O Senai tem, pessoal, você aí, meu amigo eletricista, precisa de ter NR10, o cara para mexer com elétrica hoje... Inclusive, o professor referência da NR10 hoje no Senai, Celso Charuri, sou eu. Tá? Então, porque tem os professores, eles têm as referências. Então, minha referência lá hoje é o NR10 e o CEP, isso tudo está dentro da eletrotécnica. Tá? Então, se precisar do NR10 da sua empresa... Isso, tá? Aí o que acontece? Nós, assim, Nilton, nós somos qualificados e somos preparados para mexer com o sistema elétrico. Então, a eletricidade é muito perigoso, então tem que ter uma normativa para você trabalhar com ela, manipular ela e não se acidentar, porque é perigoso. Nilton. E a NR10, ela é só focada nisso. Você faz um curso, daqui 2 anos você vai fazer uma reciclagem, então ela está sempre reciclando. A duração do curso? O primeiro curso, 40 horas, e a reciclagem vem 20 horas. Hoje as empresas estão fazendo anualmente, tá? Porque... É muita informação que tem na elétrica, então depois você vira eletricista, eletrotécnico, você entra nesse mundo da elétrica, você acaba ficando autodidata, porque você está estudando todo dia. Agora, lá no Senai, você faz a parte teórica e a prática? Teórica você já e sai prática. apto a executar a profissão?
Teórica e prática. Inclusive, no ano de 2021, eu fiquei esse ano todo viajando. Só Formosa, eu fiquei 5 meses. Eu tenho uma filha de 11 anos, se ela está assistindo jornal e fala Formosa, desliga, pai, desliga. Sabe? Então, ministrando cursos de CEP. Você falou do poste, era um treinamento para o pessoal subir em poste, mas era um treinamento de segurança. Tá? Esse treinamento que eu fazia não era um curso do zero, não. Aí, Nilton, por exemplo, nós fazemos, eu faço, por exemplo, esses dias mesmo, eu sou aquele cara, o Edson, como eu gosto de fazer aquilo que eu faço, as pessoas me convidam, me chamam para me fazer os trabalhos, eu vou lá, aí eu tenho a roupa anti-chama, né? Tem alguns lugares que eu preciso mexer no ramal, não pode, eletricista não pode subir no poste da Equatorial, ir lá e fazer o trabalho, mas eu faço um trabalho lá que não vai interferir na rede da Equatorial, tá? E se você for subir algum padrão de energia residencial, gente, pelo amor de Deus, é luva, capacete, cinto e roupa adequada para fazer manobra de circuito. Luva classe 2, né? Então, assim, 17.500 volts. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem preparada para você não se acidentar, porque a eletricidade não aceita erro. Se pegou, errou, se não matar, alerta. Mas ele está falando da roupa anti-chama, ele está falando da luva, óculos, contra arco voltaico, capacete, mas não é que eu vou colocar esse aparato e vou subir. O cara tem que ter a bagagem que o Marcos tem, que ele adquiriu ao longo dos anos aí. Então, assim, às vezes, aonde a gente pode fazer manobra de circuito, a gente vai lá e faz. A gente tem qualificação, tem preparo para isso, né? Mas, assim, hoje, graças a Deus, Nilton, eu tenho parceiros, né? Eu costumo dizer, gente, ó, você hoje que quer ser empresário, você hoje que tem seus colaboradores, coloca uma corda na sua cabeça. Você não faz nada sozinho. Então você tem que ter parceria. Hoje eu tenho um cara que mexe na alta tensão, eu tenho um cara que mexe na média tensão, eu tenho um cara para fazer, porque também, então, eu não dou conta de fazer tudo sozinho. Sim, então você tem uma equipe? Eu tenho a minha equipe que faz a parte predial e tem as partes que eu faço também, que eu terceirizo. Então, só para você entender, isso que ele está falando da parceria, é porque ele chega num nível de clientela que você não consegue atender todo mundo, não porque você não saiba, você não tem tempo. Porque um serviço de média e alta tensão, sabe que leva um tempo. Isso. E aí eu tenho um cliente mais requintado. Eu tenho que atender esse cliente, eu tenho que estar atendendo todos os clientes. Aí não é uma indicação. Você chegou, por exemplo, ele me indicou, eu vou prestar um serviço lá. Sou parceiro dele. E ele vai chegar comigo, eu vou começar o serviço e ele vai sair. Então o cliente viu ele chegando comigo, startou e saiu para resolver alguma coisa. Então não é uma coisa que... Porque ele indicou. Então, trabalha desse... Porque, ainda mais você, Marcos. 28 anos que eu te conheço, quase 30 aí. Então, você já estava trabalhando. Eu estou com 29 anos já de trecho. Então, ele está com uma gama de clientes que ele tem que ter parceiro. E outra coisa, estão contando a história, mas eu também tenho essas equipes. Eu tô, só para você entender. É média, é medição agrupada, é quadro de comando, é um serviço mais requintado, então eu já tenho um pessoal para isso. É isso que ele está explicando, entendeu? Isso é para o pessoal que está assistindo entender, é isso que ele está falando. Então, isso é... Só que quando é uma coisa mais crítica, aí é o Marcão que vai. Hoje, assim, por exemplo, Nilton, eu não falei para vocês aqui, os meus seguidores aí, os meus parceiros, hoje, dentro da minha empresa hoje, eu consegui criar um ciclo de cliente aqui dentro da minha empresa que eles pedem para mim. Eu sou gestor de obras. Né? Então, eu mexo com obra civil também. O cara está reformando uma casa ali, tem que fazer uma reforma. Eu tenho equipe de eletricista, que é o pessoal da Mark Service. Eu tenho equipe de pintores, que é o Fábio da Requinte Pinturas, que faz para mim. Fabão. O Fabão, você conhece, né? O Fabão. O Fabão faz para mim, da Requinte Pinturas. Eu tenho o pessoal que faz a parte de assentamento de revestimentos. Sim. Então, cara, hoje em dia eu tenho uma gama grande de clientes aqui, de parceiros, para a gente fazer obra lá fora, lá, e eu saio indicando. E o meu cliente, não cobro comissão de ninguém, não tem não. Se vai vir o Fábio, o Fabão vem aqui, faz o orçamento, eu vou lá, apresento para o cliente, o menino cobrou esse valor aqui, ele, Roquete, negocia com ele lá, fecha com ele para mandar fazer. Então eu volto lá, Fábio, falei com o chefe lá, ele quer fazer o serviço, ele pediu para você dar um desconto aqui para nós fazer. Você dá conta de atender dentro dessa faixa aqui? Marcão, essa faixa eu consigo atender. Então, nós fecha a obra, o Fabão está lá pintando para nós. Então, esse tipo de trabalho, então, que eu faço. Então, hoje eu sou gestor de obras, não cobro nem um centavo, nenhum parceiro meu. Quem me paga é o meu cliente. O meu cliente paga um BDI para mim fazer a parte de administração da obra. Então, eu administro. Então, hoje é um nicho a mais que eu tenho, que como eu tenho um grande relacionamento com o pessoal lá fora,
E os meus clientes veio e falou, Marcos, eu queria que você me ajudasse nessa parte aí. Arruma um pintor para mim, arruma um cara que mexe com piso. O pessoal foi implantando na minha cabeça e hoje, o Marcão, o Roquete, hoje está aí com essa gama de mão de obras aí, de parceiros. Que não é de hoje, né, não faz Marcos? nada, né? Que não é de hoje. Você também não contou, mas quando você foi fazer aquele serviço na CA, você me falou que tinha recebido um convite para dar aula no Senai. Ah, sim, exatamente. Aí, o que ele me falou? Ele falou assim, não, eu recusei porque eu não vou conseguir atender o Senai e vou atrapalhar a minha clientela. Hoje eu consigo conciliar as duas coisas. O pessoal até fala, porque eu não sei se eu posso falar que eu tenho empresa. Pode falar, pode falar. Edicel Projetos Elétricos, instalações. Aí o pessoal fala assim para mim, professor, você tem sua empresa, você tem que deixar o Senai de mão. Não, o dia que eu for atrapalhar o Senai ou for atrapalhar a minha empresa, eu fico só com um. Por que eu estou conseguindo conciliar? Porque eu tenho essa parceria que o Marcos falou que tem aí. Mas você entra no mercado para crescer, né? O Roquete está aí para falar. Exatamente. Né? O dia que alavancar, eu quero sair do Senai, se precisar sair, mas deixar a porta aberta. Para não atrapalhar, que foi o que você falou. Não, eu não posso ir para o Senai, senão eu vou atrapalhar o Senai, eu vou atrapalhar meus clientes. Você vê, né? Tanto que eu perambulei pelo Senai, aí, fazendo curso no Senai, eu tive... Foi o Eterno, que eu vou trazer aqui. Que foi o primeiro professor dele no Senai e o meu também. O Eterno falou assim, Marcão, aqui está precisando de professor na área de elétrica, eletricidade predial. Vem pra cá. Eu brinquei com ele aí. Eu falei, cara, eu vou vir aí. Ele falou, cara, você tá com medo de quê? Eu falei, não, Eterno. Cara, quem vai fazer a avaliação é eu. Pode ficar tranquilo, cara. E eu sei da sua capacidade técnica. Você tem condições de dar aula aqui dentro aqui. Mas por quê? Quando eu estava desenvolvendo a minha parte de mão de obra lá fora, foi quando eu falei para você, né? Será que eu vou conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu não vou ter tempo. Porque tinha que ter tempo. Tem que ter. Aí eu falei, cara, eu vou... E eu gostava mesmo de mexer com a ferramenta, de pegar na ferramenta e atender o cliente. Eu sou aquele cara que eu faço o trabalho corpo a corpo. Pego na ferramenta, se precisar de cortar uma parede, eu corto. Se precisar de fazer a parte comercial, eu faço com o cliente. Cara, eu gosto mesmo de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Aí eu falei, cara, não vou dar conta de conciliar isso aí. O Eterno foi falando para você que sabe. Eu tô aí, eu sei que está precisando, vou fazer os testes com você, eu sei da sua capacidade técnica. Cara, é tranquilo, vou engajar você aqui dentro aqui, você dá um jeito lá, você trabalha lá fora e vem aqui dar aula aqui dentro. Você tem que se preparar, mas dá para você fazer. Eu falei, não, Eterno, eu não vou pegar essa bronca aí não. E fui realmente, eu comentei com você ainda na época, né? Comigo. E não fui. Né? Mas eu tive essa oportunidade, fui convidado pelo Eterno para dar aula no Senai na época, na parte predial. Que bom! De um lado o Edson, de outro o Roquete. Nós estamos aqui no podcast do Roquete, contando um pouco da trajetória de cada um. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe a nossa live semanalmente. Nós sempre temos aí, esse é o quarto programa, número 4, e toda semana produção. Eu queria que você falasse um pouco da produção aqui. Rapaz, Nilton, do engraçado. podcast. Isso é engraçado, cara. Assim, né? O pessoal tá todo mundo encantado comigo. Porque o Marcão, eu não sabia desse lado seu não, cara. Comunicador. Aí até passei, essa semana agora eu fiz um depoimento lá nas redes sociais. Humberto, vendedor de amendoim que tem ali no Veiga Jardim. Sim. Aí eu abri o vidro do carro e falou, ô chefe, rapaz, eu não sabia disso não, moço, é empresário. E agora locutor, cara, está de parabéns lá, ô Humberto, obrigado aí, continua deixando lá seus comentários, fazendo seu like e arruma um seguidor para nós aí, cara. Cara, é sensacional esse podcast do Roquete. E quem foi o idealizador, Edson, foi o Alexandre, meu filho, e a Valesca, minha nora, que faz. A Valesca é que cuida da rede social e o Alexandre é o cara. Que te mostrou a diferença de vídeo aula para teleaula. Exatamente. Cara, e essa equipe minha aí é sensacional e fantástica. Bacana. Acho que quem tem uma equipe dessa aí tem tudo. Bacana. Ué, surpreende o Roquete, você conhece há tanto tempo, agora ingressando na área de comunicação. Olha, surpreende porque a gente que é do ramo da elétrica sempre acompanha o pessoal assim. Agora, pelo que eu conheço do Marcos, que está sempre deslanchando, isso para mim foi uma novidade, para que surpreender não, porque era só chegar a oportunidade e ele abraçar. O engraçado porque o Alexandre falou assim, nós fizemos uma reunião aqui, Edson, a respeito de números, né? Que a gente não estava
atingindo os resultados da loja, né? E o Alexandre é um cara assim, o Alexandre tinha que ser atirador de elite, ele é muito frio. Sou seu amigo, viu, Alexandre? Ele falou, pai, é rede social. É propaganda, rede... E outra coisa, o Newton aqui é o meu anunciante. Cara, parece que assim, eu costumo dizer, a primeira coisa é Deus. Sentei ali, reclamei pra ele, o Alexandre, aí veio o Newton, com a maletinha pretinha. Ô Marcão, beleza, cara? E aí, vamos fazer umas propagandas comigo lá na Rádio Bandeirante? Eu falei, Newton, deixa aí, eu vou te ligar então. Ele estava aqui, depois então eu vou te ligar. Pegou e saiu. Aí eu falei, aí Alex, tinha acabado de falar com o Alex ali. Pai, é anunciar. Pai, é propaganda. Tem que divulgar. E você vai e entra e me oferece. Eu falei, cara, é Deus que mandou esse cara aqui. Aí, Edson, o que acontece? Você vai reclamando. Nós sentou numa mesa redonda ali, fui reclamar de número, ele falou, pai, é rede social, vamos para rede social. Cara, graças a Deus, a gente está sentindo que está alavancando os negócios. Sim. E está caminhando. Porque é um trabalho que a gente faz de divulgação em rede social, é um trabalho que o Newton está fazendo conosco também lá na Rádio Bandeirante. Nós estamos também no canal 32 da TV Capital, né, Newton? Estamos lá divulgando lá a nossa loja, lá, cara, e as coisas estão se remexendo, entendeu? Ou seja, está abrindo as portas. Cara, eu costumo dizer o seguinte, esse aqui eu estou jogando semente. Sim. Eu tenho certeza que o eucalipto depois vai crescer e vai dar aquela sombra gostosa. Rapaz, se eu falo, Edson, assim, eu tenho... Cara, eu estou com 35, 37 anos na comunicação. Estou com 56, vou fazer 57, eu tinha 18. E aí o seguinte, além de fazer comunicação, eu trabalho na parte de vender publicidade. Eu ainda sou um vendedor à moda antiga. Sim. Meus filhos sempre falam, pai, vamos, porque eu faço porta a porta. E assim você atende e você vê várias, como eu vou em vários comércios, e tem um dado que em todo segmento eu acredito que você faz, a gente vai pegando o time do negócio. Um exemplo, quando você chega numa empresa, só da pessoa atender, você tem uma percepção. Sim. Às vezes da forma como ela recepciona, você já sabe se vai ter ou não. É uma oportunidade. E eu assim, atualmente em termos de Brasil, eu faço muitas visitas, cara, e tá uma choradeira em termos de comércio. E às vezes eu falo assim, olha, nunca, por mais que o empresário seja bem sucedido, ele vai se abrir e falar, cara, eu estou vendendo demais, eu estou faturando demais, está sobrando dinheiro. Mas assim, o Marcão, ele tem um ponto positivo que eu observo, é a forma, a alegria, e ele está sempre... plantando coisas boas na vida. Eu entendo que isso aí faz toda a diferença. Eu vi um vídeo, eu não sei explicar aqui, aonde ou como está, eu vi, eu achei interessante, que a palavra, a questão da pessoa ser positiva, ela faz toda a diferença. Não sei se vocês viram, é um cara que é muito estudado fora do Brasil, ele fez uma pesquisa, eu não sei qual período, colocou arroz em 3 potes, cientificamente, dentro do método, etc., ficou comprovado. Para ele falava do positivismo dele. Para outro, ele falava da negatividade. Ah, você não presta, você é ruim, você não vai, etc., etc. Sim. E o outro, ele fazia elogios e fazia críticas. E dentro lá do estudo, no que ele sempre falava coisas boas, o arroz germinou, cara, conseguiu progredir. O outro, onde ele só declarava coisas ruins, morreu. Assim, não houve vida, né? Então, assim, o Marcos, ele tem essa coisa assim que eu consigo captar, que é o cara que sempre pensa positivamente. Que eu acho que é importante mais na vida de um ser humano. Por mais obstáculo, por mais dificuldade que você tem, eu sempre tenho comigo o seguinte, se você tem foco, se você trabalha com afinco, de uma forma ou de outra, você vai atingir. E um cara, para mim, acima da média, que ele tem um testemunho fantástico, o Ayrton Senna, né? Ele foi um cara acima da média, dentro do tempo dele, na Fórmula 1.
Porque às vezes tem pessoas que não têm objetivo na vida. Tem pessoas que só enxergam dificuldades. Então, assim, a tendência de que você fala, não, eu vou prosperar mesmo no deserto, mesmo eu não estou enxergando, mas eu estou determinando as coisas acontecem, né? Exatamente. Você falando esse positivismo no Marcão aí, eu conheci uma cliente dele, a gente era uma cliente de uma loja de ar-condicionado da Mutirão, acho que era da época do seu Gol Azul ainda. Hein? Do golzinho azul. Sei. Cheguei lá, o Marcos trabalhando lá e ele pegou e falou que eu era professor dele, sempre usou esse termo. Aí ela pegou e falou, mesmo, você foi professor dele? Eu falei, não, ele começou a trabalhar, eu nem imaginava que eu ia dar aula. Mas ele já usava esse termo. Ela falou assim, eu gosto demais do Marcos. Ele chega aqui, ele é alegre, o tanto que ele é organizado. Aí você falou, eu lembrei disso lá, isso 2003, viu, cara? Ainda... por exemplo, vou trazer uma deixa para vocês aqui, os meus seguidores. Eu sempre recebo mensagem de otimismo, de pessoal gostando do que eu estou fazendo hoje, né? O pessoal está enxergando isso aí. Tem pessoas que, eu vejo assim, tem pessoas que enxergam dos dois lados. Tem pessoas que enxergam que acham que eu quero aparecer, que é lógico que eu quero aparecer, porque você está em rede social, você tem que aparecer. Se você não é visto, você não é lembrado. Exatamente. Né? E tem pessoas que estão amando aquilo que eu estou fazendo. Marcão, isso aí é bom demais. Cara, esses dias eu recebi uma mensagem do Cláudio, ele é motorista de carreta, né, Cláudio? Você é meu seguidor, você trabalha na Liquid aí, e ele não estava bem, e ele foi e mandou uma mensagem para mim, falou, cara, esses vídeos que você posta aí, cara, que alegria que você tem de manhã, cara, eu gosto demais dessas mensagens suas, cara, você não sabe o tanto. E ele falou para mim, falou, Marcão, eu não tô legal, cara, hoje. Cara, só de eu ver esse trem aí, ó, você postando, com essa alegria sua, esse bom dia seu, que eu falo um bom dia gostoso, e eu trago o povo pra cima de mim, e é bom, cara, eu sempre falo, é bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Por quê? Porque, gente, eu vou falar pra vocês, pra ser empreendedor no Brasil não é fácil, não é um mar de rosa, não, você pega muito espinho. Mas se você começar a colocar os percalços, as dificuldades na frente, você não vai romper a barreira. Então, cara, pensa positivo, coloca as dificuldades na frente, leva com seriedade, põe na mão de Deus e faz por onde as coisas acontecerem para você pensar positivo e trazer as coisas boas que vem. Eu não estava falando para vocês aqui agorinha, que eu estava sentado com o Alexandre, reclamando para ele de número, que a gente precisava de melhorar. O que aconteceu? O Nilton entra aqui dentro da minha loja e me oferece para fazer. O Alexandre falou, pai, tem que divulgar. O Nilton veio e me oferece uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda na rádio lá, cara. Não, beleza, Nilton, depois você me liga aí e tal. Não, beleza. Depois eu passei, não foi, Nilton? Foi. Aí o Alexandre falou, aí, pai, tem que divulgar. Olha o Nilton aí, ó. Então, cara, é isso aí. Eu sempre converso com Deus em primeiro lugar. Eu sempre, nas dificuldades, porque às vezes o cara pensa assim, o cara tá ganhando muito dinheiro, o cara tá vivendo um mar de rosa. Não. Aqui é muita seriedade, é muita perseverança e acreditar no seu propósito. E sempre acreditei no meu propósito, cara, e vou continuar com essa alegria. Só vou acabar com essa alegria que eu tenho o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, acabou. Aí vocês tomam conta. Mas o resto, eu sempre para trazer aqui essa alegria, pensamento positivo. Sempre falo isso para o Alexandre. Mando bom dia para a Valesquinha. Brinco muito com ela, para o Alexandre. Acorda, Alex, acorda, levanta. E costumo dizer, passarinho lá em casa que não tem conta para pagar, 5 horas da manhã já está batendo asa e cantando. Imagina o Marcão com tanto de boleto. Esse pensamento positivo do Marcos, ele é interessante porque você falou, já ficou 3 anos sem se falar mais, nunca teve inimizade, a correria do dia a dia. O cardiologista me mandou para academia uma vez, fiquei até decorar todos os movimentos, parecia que eu estava de castigo, eu vou sair fora. Nessa academia encontrei o Marcão lá. Foi mesmo. Aí, falando da iluminação, e o dono da academia, o Camarguinho, ele é amigo meu de infância, só tem um aluno meu aqui falando que eu tenho que melhorar essa iluminação aqui, cara. E eu tô achando que ele tá querendo vender serviço. Achei o Marcão lá na academia. Falei, ô Camarguinho, quem falou com você foi aquele cara ali? Foi ele. Não, então se ele falou, você pode acatar, que cara é bom mesmo. Ah, não, é verdade? Eu não sei nem se você pegou serviço depois lá. Aconteceu sim. Então, Edson, o que acontece, cara? Graças a Deus, aonde eu vou, eu apresento o meu trabalho e vendo com naturalidade. Chego lá, apresento para o cliente aquilo que tem que ser feito, mostro para ele que está incompatível
E graças a Deus a gente vai e implementa. A coisa interessante que ele falou aí, Nilton, você perguntou mais cedo aí sobre teoria e prática. Eu chego com naturalidade e vendo meu serviço. Eu te falei que a gente que é da área, se chegar um camarada ali e ele vai vingar na elétrica ou não, a gente tem essa expertise de ver, né? Uhum. Mas a pessoa, por mais leiga que ela seja no assunto, a hora que ela vai conversar com um profissional, ela sabe se ele está enrolando, que ninguém é bobo também. Claro. Sabe? Então, você agiu com naturalidade. Você mostrou conhecimento, tá? Você vai pegar o serviço. Marcão, você está aqui hoje, não é à toa, entendeu? Por conta disso aí. Então, você vai conversar, não, é verdade, igual aconteceu com o Camarguinho lá, mas ele foi um caso, mas eu acho que ele ficou assim meio receoso, porque ele sabia que eu trabalhava com elétrica, né? Mas hoje, eu trabalho das 13 às 22, então eu consigo conciliar. Naquela época eu não tinha tempo, então, não, pode passar para ele, entendeu? Então, ele fala, eu chego, eu converso, o cara é gente boa, o cara sabe o que está falando. Então, mesmo que você seja leigo no assunto, você passa essa confiança. Exatamente. É igual o Nilton, por exemplo. O Nilton é comunicador da Rádio Bandeirantes, tem um programa dele lá na TV Capital e é um grande vendedor. Porque quantas vezes, Nilton, você já foi lá do outro lado lá, a gente não estava num período bom, dificuldade financeira, e o Nilton chegava lá, e aí, Marcão, vamos fazer propaganda lá. Eu falei, Nilton, agora não. E ele batia, eu falei, cara, pode continuar batendo. Uma hora você entra. Verdade. Falei ou não falei pra você? É. Então, uma hora ele foi, não desistiu, bateu e entrou. Tá vendo? Por quê? Porque ele é um vendedor natural. É nato, né? O cara é nato, porque ele foi, bateu, eu falei pra ele que não tava no ponto. Bateu de novo, falei pra ele que não tava no ponto. Ele falou, eu vou batendo. Eu falei, pode bater. Marcão, e aí, vamos fazer agora? Vamos fazer. E nós tava fazendo. Entendeu? Tudo dentro da Graças a Deus, né, Nilton? Exatamente. Verdade. Bem, estamos com o podcast do Roquete. Nessa noite, aliás, nós gravamos à noite, mas né? ele está 24 horas nas redes sociais, né, Marcão? Rapaz, pode ser de manhã, de madrugada. E fica de manhã, de madrugada, e o pessoal tá querendo que a gente faz ao vivo, Nilton. Mas nós vamos abrir depois aí esse espaço pra gente fazer ao vivo aí, né? Já vai ficar direto. Vamos ficar direto. Vou pedir um like lá pra moçada que me segue, meus alunos, pra te dar uma força. Isso, sabe por quê, Edson? Esse canal do Roquete não vai parar, tá? Eu tenho muita história aqui dentro para contar sobre a minha vida profissional e vou trazer para cá também um vídeo aula demonstrando os componentes. Edson, você estava falando para mim que você está dando um treinamento para o pessoal aí. Por exemplo, eu quero fazer aqui, é um trabalho filantrópico que eu quero fazer aqui dentro dessa loja, a Roquete. Vou pegar crianças carentes, essas molecadas de 14 anos, 16 anos, bem pobre mesmo lá, eu vou trazer para cá e vou dar treinamento para ele na parte predial, para formar o cara e falar para ele, se você não tem condições de pagar no Senai, que o Senai cobra, que o Senai tem a parte que faz gratuita e tem a parte que você tem que pagar, né? Mas às vezes o cara tem dificuldade para achar um Senai, ele vem aqui e dá fina a viola dele amanhã, ele vai lá no Senai tocar violão. Exatamente. Né? Eu vou fazer esse trabalho aqui, eu quero fazer um trabalho filantrópico, então eu quero trazer uma galerinha para cá, para me ensinar a parte predial. Para quando, Marcão? Acho que acredito pro ano que vem, né, Nilton? Pro ano que vem, porque, rapaz, todo dia eu falo, hoje é sexta-feira, dia 20 de junho. Rapaz, o tempo tá galopando. Moço, não dá tempo. Na hora que eu falo de manhã, chega às 5 horas da tarde. Para mim, são os piores dias. Segunda-feira você tem que fazer as obras funcionar, que é igual lambreta, a segunda-feira, e a sexta-feira só até 4 horas. E é o dia que solta, porque obra... Os contratos que eu tenho com o pessoal aí, a sexta-feira é dia de receber, para os caras receber a grana e pagar a galera, né? Aí é o dia que você tem que afinar, você já vem durante a segunda-feira, você faz funcionar, na terça-feira você manda a comunicação para o cliente que tem que pagar o fornecedor, e na sexta-feira você tem que pagar o cara, ou seja, é maratona, meu amigo, você tem que afinar mesmo as canelas aí, correr, fazer o pessoal produzir. Aí eu costumo dizer, então a segunda-feira é o pior dia da semana, porque você tem que fazer a lambreta pegar. E a sexta-feira que você está desdeixando, rapaz, tem que pagar os caras, tem que correr atrás, tem que finalizar, tem que olhar as obras, entregar. É a sexta-feira. Cara, mas todo dia eu sempre estou aí com essa alegria, com esse sorriso. Cara, eu sou um cara que eu sou abençoado por Deus. Fica a dica pro Alex. Alex, então você pega a visão aí, porque o Alex é um pouco mais tímido do que eu, né? Então, é que eu tava falando, Nilton, antes de você chegar aqui, é que ele conversa muito. Quando ele foi aluno de celular, você que é filho do Marcão? Sim. Muito. Então era bom aluno, não conversava, né? Não dava trabalho. Mas aqui eu tô achando que eu também era menino, né? O cara já tá maduro, já agora hoje tá com seus 28 anos aí, vai fazer 29. E eu cheguei e perguntei se ele já tinha feito 20, quase explodiu, cara. 20 tem que eu te conheço.
mesmo, né? É isso aí, né, cara? Então é essa alegria. E sempre vai ter o canal do Marcão e a vida do Marcão é essa alegria aqui, essas amizades lindas, maravilosas. O Edson está aqui hoje, amanhã vai ter mais um outro convidado. Vou trazer os meus clientes, a Elaine Taia, junto com o Dr. Éder Xavier, vai vir aqui dar uma palhinha. O meu ex-professor de cabeamento estruturado, o André, mora em Brasília, né, André? Você vai vir aqui, já avisou, já, Marcão, organiza aí que eu tô descendo aí também. André, em 98, André, ele já falava muito bem de você, viu? Ué, o André foi lá na festa que eu fiz na empresa na época lá, e foi ele, a Rose, cara, são pessoas top, graças a Deus, Nilton, graças a Deus, meu seguidor, eu só tenho pessoas sensacional na minha vida. A importância desse curso que ele fez, estruturado, foi uma época que ele fez para mim, não tem quem mexe com cabo estruturado. Aí eu fui lá porque, tá vendo? Se tivesse mais gente que tivesse feito o curso igual você fez, você não tava naquele perrengue. Pois é. Né? Então, assim, graças a Deus, cara, e por onde eu passei, sempre fiz boas. Mas o perrengue que eu falei para procurar o profissional. Correto. Que bom, então. Agradecendo aqui a participação. Aliás, o Edson Sebastião da Silva, ao todo, o Edson, já há quanto tempo como professor? 12 anos. 12 anos, né? Antes de ser professor, mas quanto, assim? Se for contar o tempo... Então, você está em professor, mas você não sai do segmento. Eu nunca parei de trabalhar com elétrica. Eu sempre conciliei o Senai na minha empresa. Igual eu te falei, o dia que for atrapalhar um ou outro, aí eu tenho que deixar de mão o Senai, porque você tem que tomar conta da empresa. Mas se eu for somar tudo, tem 30 anos, 95, né? 95 para 2025 está dando 30 anos mesmo. 30 Você tem filhos? Tem uma mocinha de 11 anos, então, a Camila. Então não vai nesse segmento do pai, né? Não. Hoje, aliás, falando desse segmento aí, tem mulher? Tem muitas mulheres? Muitas mulheres. Eu te falei, eu tive uma aluna de eletrotécnica que hoje ela virou minha parceira. Ela foi aluna, ela e o marido também. Eu estou te perguntando que assim, a mulher está crescendo em todas as áreas. Sim, né? Aí eu pego e falo, e tem muita mulher no Senai, inclusive eu formei muitas meninas no curso de CEP, trabalhando para era ele, hoje é Equatorial, está subindo em Porsche, em viatura aí. Aí eu falo, uma coisa que eu não gosto, é o cara falar, a mulher está conquistando o seu espaço. Já conquistou muito tempo, sabe? Já é. E é o seguinte, a menina fez um curso de eletrotécnica, elétrica que seja. O rapaz fez, ela é capaz tanto quanto, tá? Então, tipo assim, ela fez o curso, eu não fiz, ela conquistou espaço, eu não conquistei. Então, quer dizer, a mulher já conquistou espaço tem muito tempo. Por exemplo, eu vou citar o nome dela aqui. Ela trabalha de vigilante no condomínio fechado e ela sempre vem e conversa comigo, a Rosana, né? Ela veio e perguntou para mim, você mexe com o quê? Eu falei, eu mexo com o sistema elétrico. Estava no carro plotado, ela falou, eu tinha tanta vontade de fazer um curso de eletricista, eu falei, vai lá no Senai, faz um curso de eletricista no Senai, o dia que você concluir o seu curso, me apresenta o certificado que eu dou uma vaga para você lá na minha equipe. Então não tem preconceito não, cara. Não. E outra coisa, de eletrotécnica, eu tive 4 alunas de eletrotécnica e 2 de CEP. Posso mandar um abraço para elas? Pode mandar, Edson. As meninas do CEP, a Elinete e a Gabriela. E as da eletrotécnica, a Renata, que é minha parceira, mais o esposo dela, Leandro. A Safira, a Sara e a Samanta, que foram as 3 S da mesma turma de eletrotécnica. Quantos nomes você falou aí? Está dando uma média de... Meia dúzia só agora. Então, aqui para você ver, olha só tanto que o Marcão... Eu só falei as mais recentes. Olha só tanto que o Marcão é estrategista. Eu trouxe um professor do Senai aqui, atual, né? O Edson, e já ganhamos aí 6 seguidores no mínimo. Você viu aí no nosso canal? Vai entrar aí mais 6 seguidores. E vem aí, pessoal, deixa seu like, faça o seu comentário e entra aí no podcast do Roquete, que o Roquete está prontinho aí para fazer esse canal alavancar e crescer. Eu só falei as 6 porque foram as recentes. As recentes, né? Mas desses 12 anos aí, cara, eu entrei numa empresa aí, no Polo, e uma visita que o Senai fez, o coordenador até brincou, cara, você estava igual ao Popstar, é porque desses 12 anos eu encontrei alunos e alunas de todas as épocas, tá? E dessas alunas é uma minoria que não quis seguir, não é que não conseguiu, não quis, sabe?
mas as que a Elinete, a Gabriela que eu falei do CEP, sobe estrutura, troca transformador, cara. É isso aí. Firmeza. Ô Edson, o Marcos aqui, ele já pensa daqui mais um tempo passar o bastão para o filho. E você, dentro do seu segmento, você ainda tem muito chão pela frente na profissão? Não é muita coisa, não. Eu estou com 47 anos, tá? Mas eu tenho um projeto, até estava comentando com o Marcos, antes de começar, não sei se eu posso falar. Pode falar, Edson. Que eu tenho uma sala de 20 metros quadrados da minha casa. Sim. E eu já montei um painel lá com componentes. De vez em quando eu faço alguns vídeos para alunos. Só que eu quero expandir. Eu quero abrir o canal Edcel, tá? Por que eu estou falando aqui no seu? Canal, tá vendo? Por que eu estou falando aqui no seu podcast? Porque esse universo nosso da elétrica, você tem muitos parceiros. Então, a moçada que está começando hoje na elétrica, eles assistem umas videoaulas, tá? Da moçada aí. Uma moçada forte em Minas. E a gente assiste e pensa assim, esse cara aqui é uma coisa, de vez em quando tem uns eventos em São Paulo, aquelas feiras, os caras encontram. Então eu quero um dia topar o Marcão, Edcel, e tipo assim, tem um canal, a moçada aprende com o Marcos, não, mas o Edson falou diferente no canal dele, mas quando ele foi ver lá, o Marcos falou diferente, quando ele falou, a gente falou a mesma coisa, a gente só talvez usou dizeres diferentes, mas ele vai ver que é a mesma coisa. Não. E o quê? Tem um canal, eu tenho, talvez meus alunos criam, e tipo assim, todo mundo é parceiro. Às vezes a linguagem, por exemplo, o Newton, às vezes a linguagem é diferente, mas a conexão é a mesma, sabia? Eletricidade. Eu vou alimentar o disjuntor por baixo ou por cima? Né, professor? Mas a conexão é a mesma. Só muda a forma de você fazer a alimentação, mas a conexão é a mesma. Então, cara, para quem gosta, para quem é amante da eletricidade, cara, tá na mente da gente, né? Isso. Mas aí, respondendo o que você perguntou, por que eu quero abrir esse canal? Para dar uma desacelerada. Porque o Marcos, na hora que ele tirar o pé, ele tem o Alexander. Eu não tenho. A Camila tá parecendo que ele vai seguir por rumo de jogos, mas é uma coisa tecnológica. Ela gosta de exatas, ainda bem. Entendeu? Então, eu vou desacelerar, mas eu não posso parar. Entendeu? Então, respondendo a resposta, é isso. Tenho que abrir um canal para trabalhar mais tranquilo. Ficar mais tranquilo, né? Trabalhar mais tranquilo. Para trabalhar, a gente nunca para. Então, você está chegando também na internet. Tem que chegar. A internet está aí, é para nós. Se você não usar ela... E outra coisa, muito ruim com tecnologia. Celular, câmera aqui, filma até a lua, mas quem me ensinou a usar isso aqui foi a Camila, que tem 11 anos. Se não é o Alexandre, o Marcão não estava na internet, entendeu? Então essa moçada aqui, que a gente ensina o mundo para eles ensinam a gente a viver no mundo deles hoje. Cara, essa moçada que tá chegando aí hoje aí são totalmente, como se diz, eles são conectados nas redes sociais, eles conhecem o mundo lá fora, muito mais que nós, né, Edson? Sim. O nosso tempo é pouco, né? E nós veio já num tempo mais arcaico, que a gente só tinha que trabalhar, e eles não, eles pensam. E os caras são bons mesmo. Quando a gente fala de indústria 4.0, um exemplo, é uma coisa nova. É nova para os meninos e é nova para a gente. Mas tudo que envolve informática, para nós vai ser novidade. Para eles é um algo mais. Não sei porque era para ser novidade para todo mundo. Pois é. Mas só como eles já nasceram dentro da internet, o mundo deles é diferente do o nosso. Alex, Marcão. por exemplo, comprava um celular, compra um celular novo, põe na mão dele e pergunto para ele, aí, como é que você sabe que é assim? Não, pai, é tudo igual. Mas como que é igual? Eu não achei isso aí, não. Ele sabe. Manipular ali a ferramenta, ir lá e achar os aplicativos, colocar os trem, baixar. Mas eu acho que você vai chegar lá. Tem que chegar. Né? Tem que chegar, né? Precisa chegar. Exatamente. Eu aqui, só para fechar da minha parte, eu lembro que eu sempre, antigamente, dependia muito da minha filha e dos meus filhos para mexer na internet. Sim. Aí sempre, não, como é que faz isso, aquilo? Aí, às vezes tem paciência, outro não, está apressado. Até aí um dia eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender o básico, eu vou comprar um celular, aí eu lembro meu primeiro celular, e eu vou aprender aqui o basicão.
Se estragar, se eu digitar errado, é meu, dinheiro é meu e eu vou... Eu me recordo quando eu comecei a dirigir, você falou da sua idade, eu tinha, cara, 33 anos. Quando você foi aprender a dirigir? Aí eu falei, cara, tô velho demais, 33 anos, eu comprei um Fusca 1600, trabalhava na Rádio K do Brasil, 1999, eu comprei um Fusca e eu tive um primo que me ensinou a dirigir uma única vez, umas 2 horas, aí depois ele marcou mais 3 vezes de ir na minha casa para me aprender, não foi, um dia eu falei, cara, eu vou dirigir isso aqui. E aí eu fiquei 3 anos, hoje não tem como, Goiânia aqui hoje é cheio de polícia, blitz, mas antigamente eu dirigi 3 anos sem carteira. Quando eu fui para Anápolis, eu tirei a carteira. Não vou para E a gente tem que aprender E mesmo. às vezes você fala, quando você fala, né, você determina, não, cara, eu preciso, eu necessito, eu vou. E hoje está tudo aqui também. Outra coisa, o meu primeiro telefone eu comprei em 99, tá? De 99 para cá é o 6º aparelho. Porque minha esposa e minha filha vai lá e como se eu estava no primeiro ainda, o 6120. Só que, tipo assim, principalmente a nossa área, Marcos, que é da elétrica, a gente tem que ter, hoje tem aplicativos, então a gente por exemplo, não tem como correr mais. O primeiro celular meu foi um Ericsson, né? Tinha uma anteninha. E eu fui assaltado, acho que foi em 98, eu fui assaltado. Ali perto do Tucano Hotel, eu trabalhava na Selva e saí de lá para fazer um bico à noite. E os caras foram lá e me ganhou. Ele tomou a moto, tomou o celular e perdi. Aí eu fui adquirir outro aparelho e adquiri o segundo número. Então foi em 98. Se foi em 98 para cá, eu tô com quase 30 anos com esse número meu hoje, meu número comercial, né? Graças a Deus. E através deste número eu já alavanquei muitos negócios aí. Então, cara, você tem que ter hoje esse contato com o mundo da internet. Foi o que o Alex me trouxe. E se eu falo isso para o Alex, né? Eu fiquei parado praticamente 8 anos. Se eu tivesse trazido essa internet hoje, esse podcast, há 8 anos atrás, eu costumo dizer, pessoal, nunca é tarde para ser feliz. Se não fez, calma, para, analisa e acelera, que vai dar certo. Então, porque é uma coisa que você já errou, deixa para lá. Igual eu tinha resistência com o Senai. Eu fui para o Senai com 25 anos. Né? Então, se eu tivesse ido antes, o meu projeto do canal, já estava mais para frente também. Né? Mas acho que está na hora. Tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Né? Pode falar. Não, pode fechar. É um negócio que a gente tem que ter foco, igual você falou, e trazer essa alegria. Tá? Trabalhar com positividade. Eu costumo dizer o seguinte, resiliência, persistência e acreditar em você, que você é capaz. Então pega o meu exemplo, Marcos Roquete, o podcast do Roquete, está contando a vida dele aí, um vendedor de picolé, hoje é empresário no setor elétrico, um cara que passou por várias dificuldades financeiras e consegui dar a volta por cima e estou aí mostrar para vocês que você pode ser feliz. Que bom, então. Ô Edson Sebastião, professor do Senai, mais algum adendo aqui na edição de número 4 aqui do podcast? Nós chegamos aqui 1h15. Você viu um papo gostoso, né? Bacana, É lógico, bacana. né? Nilton, todos os papos que eu estou trazendo aqui é um papo descontraente, gostoso. Mas parece que quando você chega no mundo da elétrica, o tempo consome, né? Muito rápido, né? 1h15, de papo. Porque a gente está falando da elétrica e é um universo aí infinito, ela é infinito, né? Não é à toa que eu citei a Apolo 13, mas você perguntando aí, quero agradecer, tá? Porque quando eu vejo algum carro da Equatorial, minha esposa fala, ixi, Camila, é o povo do seu pai. E eu falo para aluno, se for, eu passo devagar, porque se for aluno meu, eu vou parar e conversar. É gratificante isso. Então, quando o Marcos chamou para participar, é legal. O podcast do Roquete é legal. Só que quando ele falou assim, eu estou contando minha história, e você faz parte dessa história, 28 anos atrás o cara não esqueceu da gente, entendeu? Então, isso é gratificante. Tá? Então, quando você fala, professor, tá bom, foi meu aluno na parte prática, foi um professor meio ignorante, mas tá, eu, de coração, agradecido pra caramba.
Ah, de verdade. E falo para você, Edson, falo para os meus seguidores, parabéns, cara. Continua com esse trabalho seu lindo, maravilhoso. Você é um cara de coração bom, você é um homem íntegro, você é um cara grande profissional. Tem a empresa dele aí, é um cara muito ético, um grande parceiro. Edson, e continua, cara. Você vai ser aquele cara o resto da sua vida, sempre merecedor daquilo que você faz. Parabéns e obrigado por você ter vindo aqui no podcast do Roquete. Tomara que seja a primeira de muitas. Com certeza. Sucesso lá no seu projeto também. Que essa mesa aumente, que vem eu, o Eterno, a moçada aí, porque, tipo assim, por que eu tô falando nem o Eterno? Porque a gratidão que ele tem com o Eterno eu também tenho, e quando eu encontro o Eterno, o nosso papo é um Marcão. E quando o Eterno for vir aqui, Edson, faço questão que você venha também, pra gente bater um papo a três. Vai ser 3 ideias, o professor de prática, que foi o Edson, e o professor de teoria, que foi o Eterno, um cara que me ensinou muito, aprendi muito. Eterno, aonde eu estou hoje, cara, agradeço você. Foi você que foi o propulsor da minha profissão. Porque é um cara que me ensinou, um cara que abriu espaço nas aulas dele, que eu ligava para ele, ô Eterno, eu tô com um circuito aqui 220 trifásicos. Eu te falei dos alunos aqui. 220 trifásicos. Eu falei, cara, você tá falando esse trem aí, perde seu patrão aí, você tá falando besteira, você vai pôr fogo nesse motor aí. E o cara me ensinou, cara. E hoje eu monto quadro de comando, tudo que eu vou fazer em cima de um contator, vou fazer o fechamento de estrela triângulo, uma compensadora, uma série paralela, é o nome do Eterno. Foi o Eterno que me ensinou. Que honra, hein, Eterno? Me chamando de professor, você foi meu professor e professor dele. Então, né? Então o professor dos professores. É só gratidão nesse podcast do Roquete. Que bom, então. Estamos fechando mais uma edição do podcast do Roquete, edição número 4. Número 4 já. E teremos aí várias edições. Hoje o nosso convidado foi o professor Edson Sebastião da Silva. Ele é professor do Senai há 12 anos na área de eletrotécnica. Aqui à minha direita e à minha esquerda, o Marcos Roquete. Estaremos de volta semana que vem com mais um convidado na edição de número 5 do podcast do Roquete. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa live e acompanhe a trajetória do empresário Marcos Roquete aqui no podcast do Roquete. Pessoal, muito obrigado, de coração mesmo, mas muito obrigado mesmo, muita alegria. Mais uma vez, Edson, obrigado, Nilton. Valeu. E você, meu seguidor, continua aí fazendo seus comentários, deixa o seu like. Vamos arrumar mais seguidor para nós aí, ó. Cada um que você me segue aí, se você conseguir no mínimo mais 15 seguidores para esse canal, vai ter uma relevância muito grande para nós. Então venha para o canal do Roquete, do Marcos Roquete, nós vamos alavancar isso aí. Valeu. Abraço.